Teatro, para quem não conhece, é uma experiência coletiva. Teatro, para quem não conhece, é a manifestação de uma cultura, de um povo. Teatro, para quem não conhece, é a história do mundo nas palavras de quem se importa com ele. E é com isso que a gente começa o podcast de hoje com o Eduardo Tolentino. Muito bem-vindo! Muito bem-vindo, Eduardo. O Eduardo é jornalista e diretor de teatro brasileiro que fundou o nosso querido grupo Tapa. E já dirigiu mais de 60 peças, tá, gente? Só para deixar bem claro. Oi, gente, é um prazer estar falando com vocês aqui, né? Eu acho que já estamos chegando a 70, viu? 70? Eu acho que esse 60 é meio desatualizado. O número ficou para trás. Caraca. Se for contar agora, então, acho que a gente fez online, aí já passa bastante disso. Mas essas são outra coisa, é outra plataforma. É outra ideia, né? E como isso tudo começou, cara? Da onde partiu a ideia de fazer teatro e como começou a enveredar para o lado da direção, principalmente? Bom, são duas coisas completamente diferentes, né? Uhum. A partir do momento que eu entrei na universidade, eu já comecei a brincar um pouco com uma câmera Super 8 de cinema, mas sem nenhuma perspectiva de fazer cinema ainda. Uhum. E aí, quando a minha turma, eu entrei na PUC, do Rio de Janeiro, para fazer economia, e o curso de ciências sociais era comum, né? Onde você, no primeiro ano, você tinha gente da história, da sociologia, antropologia, jornalismo, e um grupo resolveu fazer uma peça no final do ano para comemorar a nossa entrada na faculdade. E aí, quando a gente... E era uma coisa muito amadora, foram 3, 4 anos de absoluto amadorismo. Quando eu digo amadorismo, é essa coisa de você ensaia 2 vezes por semana na casa de alguém, no condomínio de alguém, na cozinha de alguém, e o mais importante é o chopp depois do ensaio do que o teatro propriamente dito. Mas aí, quando a gente foi fazendo isso, eu fui achando que eu acho que era isso que eu queria da minha vida. Eu escrevia na época e nunca pensei em ser ator nem ser diretor, né? Eu fiz até peça como ator, mas eu me achava péssimo, morria de vergonha, eu era muito tímido. Eu sou tímido ainda, só que hoje eu aprendi a lidar com a timidez, que é muito diferente, né? Então, eu comecei escrevendo. No ano seguinte, a gente fez uma peça que eu escrevi. E, na medida que as coisas foram acontecendo, muito mais do que a questão de uma manifestação artística, era uma capacidade que eu tinha de liderar, de reunir pessoas. Foi isso que me fez um pouco começar a dirigir, né? E aí, quando chegou... começou em 73, até 78, que foi o ano que eu me formei, só que eu mudei para jornalismo no meio da comunicação, não é nem jornalismo. Comunicação, no ano que a gente teve que começar a tomar um rumo na vida, né? Então as pessoas começaram a ter profissões fixas, casar, e um núcleo continuou. E aí essa peça que eu havia escrito, que tinha sido a nossa segunda experiência amadora, eu coloquei na cabeça que a gente ia montar isso profissionalmente. Profissionalmente não quer dizer que você vai viver daquilo, mas que você bota no mercado, vamos dizer assim, né? Então, pintou um filme brasileiro que uma amiga minha estava envolvida na produção, chamado Muito Prazer, do Davi Neves, e ela me chamou para ser assistente de produção, e com esse dinheiro da assistência de produção do filme, foi que eu produzi Apenas um Conto de Fadas. Que legal, cara.
A peça, surpreendentemente, teve um público inacreditável, né? Era só sábado e domingo, mas a gente tinha 250 pessoas, 300 pessoas por fim de semana. Caraca, cara, que legal. Algum tempo em cartaz. E aí, quando você vê, você já está dentro daquilo e você não sai mais, né? Agora que você foi escolhido, não tem mais volta, né? Sim, não tem mais volta. O país era outro, o mundo era outro. Tem que colocar isso muito claramente, né? Logo depois eu dirigi um espetáculo em horário alternativo, que era as segundas e terças, e aí as coisas vão se fazendo, né? Mas o teatro tinha uma outra configuração naquele momento, né? O teatro era como é no mundo inteiro, com 7 sessões por semana, de quarta a domingo, com 2 sábados, 2 domingos. Caraca, olha aí. Se uma peça longa, aí pelo menos 5 sessões por semana. Pelo menos, né? Então, você, num determinado tempo, você começaria a viver de bilheteria, né? Demorou bastante isso, né? Não vou dizer que seja fácil, porque aí a gente intercalava peças adultas, alternativas, com horário infantil, mas a gente foi construindo essa história do Grupo Tapa, né? Até que em 86 nós viemos com O Tempo e os Cônoes aqui para São Paulo. Nós havíamos estreado no Rio. Era a primeira vez que a gente trabalhava com uma atriz de nome nacional, né? No Rio foi a Aracy Balabanian que fez. Uau. Depois aí a gente começou a batalhar teatro em São Paulo e ela não pôde vir, e aí quem acabou fazendo aqui foi a Beatriz Segal. Nossa! Pô! Então, foi muito legal, porque quando a Aracy ia fazer, mas teve um contrato da televisão que impediu que ela fizesse, e nós já tínhamos fechado com a Aliança Francesa, e aí eu liguei para a Beatriz Segal, ela disse, eu vi a peça no Rio, gostaria de fazer, gostaria de saber por que a Aracy saiu, ligou para a Aracy, que tinha sido aluna dela, para saber se tinha sido briga. Ela disse, não, entendi tudo, estou a fim de fazer, aí você vem para São Paulo e a gente conversa sobre isso. E aí eu vim, peguei um avião, um dia de chuva, né? Cheguei com 4 horas de atraso, porque estava sem teto no aeroporto. Caraca, cara! Mas realmente chovia torrencialmente. Aí aqui ou no Rio? Lá no Rio. Nas 2 cidades. O aeroporto estava fechado nas 2 cidades. Tá. Aí fechamos, tivemos uma grande vantagem, porque a Beatriz tinha uma casa no Rio, um apartamento no Rio, então ela podia ensaiar lá. Que para nós era muito econômico. A gente só veio ensaiar aqui em São Paulo para finalizar o espetáculo, né? A base do elenco era do Rio, né? E aí, nessa brincadeira, a Aliança Francesa era um teatro que tinha tido uma história muito importante. Antunes, Ademar Guerra já tinham usado o teatro nos anos 60, mas era uma zona de degradação da cidade, de baixo meretrício. Então ninguém queria, era um teatro fantástico que ninguém queria mais. E os Cônoes fez um sucesso estrondoso aqui em São Paulo. Nós saíamos, era de quarta a domingo, 2 quintas-feiras, porque tinha matinê quinta-feira, 2 sábado, e no último mês a gente começou a fazer 2 domingos também, a gente fazia 8 sessões por semana. Cara. E não, os tempos eram outros, como eu disse, ainda lotávamos a escada do teatro de gente que hoje seria impossível, de gente que aconteceu na boate, né? E no final voltavam 200 pessoas da porta que não conseguiam assistir. Caraca. E aí a gente propôs para a Aliança uma ocupação com um repertório, e essa brincadeira durou 15 anos. Caraca. Eu vi muita coisa de vocês na Aliança. Eu vi, acho que o próprio 12 Homens eu vi, acho que umas 2, 3 vezes na Aliança Francesa. Não, mas aí já foi outro momento, né?
Vocês não devem ter visto essa primeira fase de A ocupação primeira da Aliança, leva, né? pela idade de vocês. Aí a Aliança reformou, mudou o projeto inteiro, eles não queriam mais uma companhia fixa. Uhum. E aí foram mais 15 anos, né? O que foi muito bom porque a gente percorreu vários teatros de São Paulo, públicos, privados, ampliou o espectro do nosso público, né? Do público que passou a conhecer o Tapa. Aí quando a Aliança fez 50 anos, eles nos convidaram para uma nova parceria, não nos moldes anteriores, que era de residência total, mas de projetos em comum. E foi esse período que talvez vocês tenham começado. Provavelmente. Né? Mas aí a gente também fazendo outros teatros, a Aliança recebendo outras pessoas, mudou o perfil da nossa parceria. A primeira vez que eu tive contato com vocês foi logo quando eu comecei a estudar teatro, eu vi uma montagem do Credores de vocês no Viga. Sim. E eu era aluno do Brian nessa época. E o mais legal que eu acho é que a Nath e eu, né? A gente vem da mesma escola. A gente foi tendo contato com muitos professores que eram atores no Tapa. Brian, Guilherme, Garoli. E foi um fomento tão legal pra gente, porque construiu pra mim por muito tempo a identidade que eu via e o teatro que eu queria fazer, né? Eu lembro que quando a gente foi visitar e ensaiar no espaço lá na Barra Funda, cara, foi uma experiência muito legal. Foi a primeira vez que eu tive como aluno de teatro esse tato com uma companhia que você admira, o trabalho, e se sente em casa, né? Se sente acolhido ali e sente o trabalho respirando e parte integral do processo, né? E eu queria saber como é que começou, como foi essa passagem de... Porque hoje o Tapa ele não é só uma companhia, ele ensina também, né? Ele tem os seus cursos, ele tem suas oficinas. E como começou esse processo pedagógico? Olha, também é bem anterior, viu? Nesta primeira fase de ocupação da Aliança, o Guilherme, a Denise Weinberg e o Paulo Giardini começaram a fazer pequenas oficinas até por uma questão de sobrevivência, né? Para ajudar no orçamento, porque é muito difícil viver de teatro exclusivamente. Né? No Brasil é muito difícil viver de teatro. Exato. E isso foi crescendo, foi virando uma bola de neve. Depois o Braia começou a dar aula também, a Clara começou a dar aula, eu já cheguei a dar aula, né? Eu até nesse período pré-pandemia eu estava dando aula, eu passei 3 anos dando aula e dei aula, inclusive ano passado eu dei 2 cursos online, um para atores e um sobre a dramaturgia no século XX. Né? Que legal. É legal demais. E foi muito legal porque tinha gente do Acre, da Inglaterra, vendo o curso, né? Sensacional. Abriu essa porta. Eu parei esses 2 cursos porque mais ou menos no segundo semestre do ano passado nós começamos a fazer peças online. E foi uma outra aventura completamente diferente, porque a gente fez uma peça por semana, né? Então a gente ensaiava. Teve um período que eu estava ensaiando eu estava trabalhando 3 turnos. Um que eu ensaiava uma peça mais adiante, ensaiava aqui está na outra semana, e no teatro, que foi na Aliança que a gente fez isso, ensaiava aqui ao ar no fim de semana. Então a gente tinha que ter 3 semanas de adiantamento. E aí eu parei os cursos em função disso. Nós agora vamos fazer, a partir de 12 de junho, a gente começa mais uma série de 6 montagens online. Devemos repetir 2 e fazer 4 novas. Né? Caraca, legal. Já sabe quais são, né? Pode dar spoiler? Pode. Oba. A gente começa com uma cena do Anatol, que é um espetáculo que a gente fez, chamada... o Anatol é uma peça em episódios, são
7 episódios pelo qual o protagonista passa sobre as suas desventuras amorosas na virada da Belle Époque, na Áustria. E a gente fez esse espetáculo, e agora o primeiro é esse, que a gente ia fazer agora, em março, mas aí com o recrudescimento da pandemia, a gente só passou o vídeo do espetáculo feito, não o espetáculo inteiro, só desse episódio. Sim. Mas não é a mesma coisa. Um espetáculo filmado da plateia não cabe nesse formato. É um espetáculo de registro, a gente tinha o compromisso e a gente apresentou. Mas nós estávamos ensaiando, nós íamos fazer quando fechou tudo outra vez. Então a gente começa por aí, né? A gente deve repetir As Portas da Noite, que é um recital de canto e poesia do Jacques Prévert com a Valdeir Barros. Caraca, cara. Que esse a gente já apresentou, a gente vai repassar. A gente faz um com o Braia, que é o Pedido de Casamento do Tchekhov. E tá aí, estamos mandando pau na máquina aí. Cara, que bom. É bom quem tá ouvindo. Cara, é muito material que o Tapa tem. Se a gente for listar aqui todos os trabalhos que o Tapa fez até hoje, a gente vai ter que fazer um podcast até amanhã. Vai ser... Com certeza. Nossa, pelo menos até amanhã. Então quem está nos ouvindo, vá procurar, vá assistir, vá estudar no Grupo Tapa, porque a quantidade de informação... Online, aproveita que tá online. O teatro não parou. E eu tô dando uma coisa assim, vocês são os primeiros a saber. Né? Olha! Exclusiva. Porque nós... estamos acertando com a aliança, isso pode mudar, não sabe o que vai acontecer no Brasil, né? Mas quando começou a pandemia, nós estávamos a 15 dias da estreia de Um Picasso, com a Clara Carvalho e o Sérgio Mastropasko. Nós íamos estrear no Teatro do Vivo. Nossa. E aí fechou tudo, nós estávamos com tudo, divulgação pronta, fotografia, figurino, cenário, a gente parou. E fiquei sabendo hoje, né? Existe a possibilidade da gente estrear dia 9 de agosto na Aliança Francesa para um público restrito de 40 espectadores no máximo. Sim. Então, as pessoas que se interessarem, assim que a gente lançar, as vendas vão ser só online para evitar aglomeração em bilheteria. Mas as pessoas que se interessarem, comecem. Nós vamos começar a divulgação em junho, mas já estou dando esse spoilerzinho aqui pra gente. Eu, como sou velho, eu vou dizer um furo de reportagem. Um furo de reportagem. É um furo de reportagem. Já é meu. 2, pode reservar 2 que já vou com esse ingresso. Pô, aí, gente, não perde oportunidade, não. E quando o teatro voltar, o teatro tem que voltar e vai precisar de vocês assistindo, vai precisar de vocês pagando bilheteria lá. Então, ajuda o teatro a se manter, ajuda a gente a conseguir. Eu acho que não é ajuda, né? Compartilhe. É mais que ajudar. Ajuda dá uma ideia de caridade. Não é isso. O teatro é uma experiência que de quem faz e perante alguém. Uhum. Então, o público é fundamental. O público é parte atuante. O nosso projeto é continuar fazendo coisas online depois disso, depois de tudo voltar, né? Porque a gente abriu uma porta que a gente não quer fechar. Eu costumo dizer que a gente... o teatro não se... eu não gosto dessa vitimização. O teatro resiste. Não, o teatro existe há 2.500 anos. Ele vai sobreviver a nós, às pandemias, ele vai sobreviver a tudo. Então, o teatro se reinventa. O teatro se fortalece. Exato. Nós vamos sair mais fortalecidos disso daí. Também eu não sei quando voltaremos. E eu acho que vamos estar mais maduros, entendeu? E com outros ganhos para nós e para os espectadores. Exatamente. Eu acho fundamental a gente pensar dessa forma, porque o teatro, às vezes, a gente acaba... A gente não, né? Porque a gente vive, a gente respira isso, mas muita gente esquece da importância que ele tem, né?
do grau de modificação que ele pode gerar em alguém, em como a gente precisa, como o Eduardo falou, do público junto, porque senão a gente não tem para quem fazer, né? A gente precisa que você compartilhe dessa ideia e viva a experiência do teatro. Nós precisamos, né? O público precisa e também. E o público precisa, exatamente o que eu ia falar. A gente chega nessa linha. Eu acho que nesse momento que a gente tem uma sociedade muito polarizada, o teatro é a plataforma de discussão. Não há nada pior. Aliás, o Picasso, essa peça que a gente vai fazer, na boca do personagem Picasso, ele diz isso, né? Não existe nada pior do que a arte dogmática. A arte levanta questões. Ela não tem um compromisso de moralizar o que é certo ou o que é errado. Exato. Né? Mas colocar algumas questões em evidência. Aqui no Brasil, como a gente tem um histórico de modelo autoritário, a gente, na verdade, quer a peça com a boa moral, que no final diz que caminho nós devemos tomar. E eu acho que o bom teatro é aquele que coloca as nossas verdades em xeque. Por exemplo, você falou que a primeira coisa que vocês assistiram foi o Credores. O Strindberg é um autor que coloca exatamente isso, uma perplexidade das questões do masculino e do feminino. Muitas pessoas ficavam chocadas, esse cara misógino que detesta a mulher. Não, ele colocava um ponto de vista que percorre a sociedade até hoje. Você não vai ver uma peça do Strindberg para concordar com a moral. Você vai lá para discutir aquilo. Isso, o debate, né, que se gera, que é importante. Exatamente, para aquilo te incomodar, não te apaziguar. Porque quando você tem a peça com a boa mensagem, ela é apaziguadora só. Se você sai confortável de lá, né, já tem alguma coisa errada. Já resolvi todas as questões. Nossa, o bem venceu o mal. E a gente olhando para o mundo de hoje, e sobretudo para o país que a gente tem, as coisas não são assim, né? Não são bem assim. Exato. As coisas não estão assim, né? Exato. Então, eu tenho que ver o que determinados lados dos não tão positivos, em determinados momentos, ganham o discurso e ganham a parada, né? É despolarizar, né? Exatamente. E colocar mais em xeque. Eu sempre digo que tem uma grande dificuldade no Brasil, que o Dom João VI, quando abriu os portos, em 1808, ele esqueceu de fazer o carimbo da dialética. Então, a gente só conversa com os pares da bolha. Exatamente. A gente fala para a bolha e acredita que o mundo pensa como a bolha pensa. E o mundo não pensa como a bolha pensa. E às vezes nem sempre o caminho é o confronto. Porque o confronto gera só reação. Exatamente. E na verdade o que o teatro faz, eu costumo sempre dizer isso, não é criar reação, mas é criar a reverberação. A discussão, né? Ampliar o argumento. Algo que vai dormir dentro de você e que você vai colocar em discussão depois. Por isso que o público também precisa do teatro. Exato. Somos fundamentais uns para os outros. Às vezes as pessoas nem percebem que elas vão para o teatro esperando isso, nessa expectativa inconsciente de um teatro dogmático, de um teatro que tem uma moral, de um teatro que tenha uma mensagem final, e não sabe depois, às vezes, porque não gostou, porque se sentiu desconfortável, porque aquela peça trouxe algo que não um caminho, uma resposta fácil. O público não tem necessariamente de gostar de tudo que você faz. Exato. Né? Exato. Essa é a questão. Mas o público não pode só detestar o que você faz. Você também, se você se colocar num castelo, nós somos inteligentes, nós sabemos tudo, e o público é ignorante, não sabe nada. Isso também não significa nada. Este intercalar, né, ideias, mas que não necessariamente quando você intercala e coloca uma coisa que pode agradar um público, não necessariamente você está colocando uma ideia confortável para o público, mas você está colocando alguma coisa
para eu acreditar no que eu acredito. Exato. Você tá fomentando alguma coisa. Eu tive uma experiência quando eu fui ver. Foi com um amigo meu, inclusive, que estudava comigo. A gente foi ver o 12 Homens pela primeira vez. Ele entrou no teatro quando começa a discussão, né? De mandar o menino pra cadeira elétrica ou não. O primeiro impacto dele foi concordar com os 11 primeiros. Falou, não, cara, mas não faltam provas, meu Deus do céu, tal. E eu vi certinho a transição, até na expressão dele, de como ele começou a ser convencido pela ideia, e ele foi no tempo da peça, inclusive. De eu perguntar pra ele nos segundos finais, eu já sabia o final, eu falei, e aí? Ele, eu acho que agora eu votaria pra não levar, pra não... Falei, tá vendo, cara, é isso. Você aqui em 1h30, parando, assistindo um espetáculo, teve a noção da chave virando, teve essa sensação. Exatamente. Num espetáculo que a plateia gostava, né? Então, mas que fazia, ia induzindo o espectador, né? Para um outro caminho diferente. Muita gente já concordava de cara com o jurado número 8, mas muitos não, né? E alguns saíram de lá sem concordar. Não importa isso. Não mudou a cabeça ali, exatamente. Mas reverberou, o que é o importante, né? Você não acha que você vai mudar a cabeça de todo mundo, mas você colocou um termo em discussão. E a gente tem certeza que mesmo as pessoas que não concordaram com o final, com a absolvição, foram para casa pensando naquilo. Alguma coisa ficou batendo ali na cabeça. Pode não ter sido imediatamente, mas isso apareceu, né? No dia que você conversa com um amigo que também assistiu, e aquela discussão volta. O importante, eu acho que é isso, é que o teatro não seja o que acontece imediatamente só, apesar dele acontecer, né? Mas é o que fica daquilo, né? Exato. O Peter Brook é que diz isso, né? Num dos textos dele, que o que sobra de uma vida como espectador de teatro é uma velha puxando uma carroça durante um período de guerra, 2 vagabundos sentados em frente a uma árvore seca, ou um inferno feito de sofás, um inferno existencialista feito de sofás. São pequenas imagens que ficam e que você carrega para a vida. Exatamente. Nossa, é verdade. A analogia do Agora, Peter o teatro Brook tem que ser bom. E isso é uma coisa fundamental. Né? O teatro tem que ser bom. Eu costumo dizer que futebol de várzea é ótimo para quem joga, mas não tem a menor graça para quem assiste. Exato. Teatro tem que ser bem feito. Ele pode ser comercial, ele pode ser um musical, um franchise de um musical, ele pode ser um Beckett alternativo num porão, não importa o que seja. Aí existem questões de gosto, o que você gosta e o que você não gosta. Mas todas as formas de teatro têm que ser bem feitas. Mas o que é uma peça de teatro bem feita? Boa. O que seria o teatro bem feito? Olha, uma peça de teatro bem feita tem vários fatores que podem envolver essa peça. Né? Mas existe uma coisa que a gente sempre brinca, né? O texto pode ser bom ou não bom. Se você tiver um texto bom, melhor. A direção pode ser criativa, o cenário pode ser lindo, mas se os bonecos não fazem, o que torna o teatro bom é a presença humana. Um filme é diferente. Exato. Um filme pode ser editado. Um dia eu estava em Londres e eu vi a Keira Knights, que é uma atriz de muito sucesso. Ela é péssima. Eu vi a Keira Knights no teatro. E aí eu comecei a ver os filmes da Keira Knights. E eu disse assim, olha, ela está editada. Eu comecei a perceber a edição do filme. A interpretação dela estava salva pela edição. Exatamente. O teatro você não tem isso. Então, os bonecos humanos que fazem, por mais marionetados que estejam por um diretor, por mais que seja um texto bom ou ruim, se eles não fazem bem, e bem necessariamente não é uma técnica específica. Exato. Eu sempre digo,
qual arena, tal arena, qual teatro. Em que arena você está fazendo aquilo? Um ator numa microsala de 40 lugares, ele precisa ter uma técnica diferente de um ator numa sala para 300 espectadores, para 500 espectadores. Exatamente. Então, o que é bom numa coisa não necessariamente é na outra. O que é bom, um ator que é muito bom fazendo um clássico, talvez não seja muito bom fazendo um texto contemporâneo. Um ator fazendo... Então, em que arena aquilo é feito, em que momento aquilo é feito, por quem é feito, qual... Essa ideia de qualquer ator faz tudo é uma bobagem infinita. Um ator não faz tudo. Você tem as suas tessituras, as suas preocupações na vida, os seus meios técnicos para fazer aquilo, o seu conhecimento daquela cultura que você está fazendo. Por exemplo, vou pegar um autor brasileiro excelente, né? Ariano Suassuna. Eu não saberia fazer. Porque você não tem a vivência que o Suassuna teve no momento em que ele viveu. Não, que as pessoas... É uma outra cultura tão diferente da minha cultura urbana, litorânea, porque eu vim do Rio de Janeiro. Isso não quer dizer que o Suassuna seja ruim. Exato. Eu vi, por exemplo, aquele pessoal da Barca acho que é Barca das Ilusões. Era excelente, maravilhoso, né? Tão diferente do que eu faria. É uma visão diferente do que você teria para fazer talvez a mesma montagem, né? Eu não teria nem visão para fazer uma montagem daquela. Mas é tão diferente o tipo de teatro versão, que é feito. E tão bom. Exato. Eu tava tendo essa discussão, uma discussão parecida com a Gabi da produção. A gente tava falando... eu, por exemplo, não sou muito fã de Beatles. Mas eu sei da importância, na minha opinião, mesmo eu não sendo fã de Beatles, na minha opinião, Beatles é a maior banda que já existiu. Né? Você não consegue tirar o mérito de, os caras revolucionaram a indústria da música, como eles fomentaram e transformaram a música em si. Mas o meu gosto pessoal, não gosto de Beatles, né? E pode ser bem isso, né? Que você falou, a vivência, a experimentação do espetáculo não caberia a visão que a gente tem. Ao mesmo tempo, você pode não gostar de Beatles, mas, por exemplo, o Paul toca mais de 8 instrumentos. Exato. Entendeu? Então, gosto pessoal é uma coisa. E ainda é diferente, né? Porque a gente está tratando do terreno do gosto. Mas eu ainda falo outra coisa. É capacitação para fazer aquilo. Exatamente. Claro que se eu mergulhasse de cabeça no Suassuna, mas eu teria que mergulhar de cabeça de uma tal maneira que eu não tenho o interesse disso. Exato. E tem gente que vai fazer muito melhor do que eu. Então, muitas coisas que eu fiz, eu não entendia. Até essa questão que você levantou, por exemplo. Eu fiz muito Strindberg. É muito difícil para a gente entender um nórdico. Um cara que se banha... A gente se banha no Atlântico e eles se banham no Báltico. Exato. Nós vemos o Cruzeiro do Sul, eles veem a Ursa Maior. No entanto, existem algumas questões pessoais que o Strindberg mostra que me causam interesse. Tornam aquilo mais universal para mim do que uma coisa do norte do Brasil, entendeu? Exato. A mensagem pessoal ali, talvez você consiga retratar de uma visão mais pessoal. Eu consigo entender, eu consigo intuir do que aquelas pessoas estão falando, né? Um cordel, e tem coisas sensacionais. Quando você vê um pastoril bem feito, um cordel bem escrito, é muito bom. É bom demais. Só que não é a minha manifestação. Tem coisas que a gente não gosta, isso é outra coisa. Né? Aí é completamente diferente.
mesmo considerando a qualidade, você não gosta. Exatamente. Né? Que eu acho que é o que você falou dos Beatles. Um pouquinho pra mim é isso dos Beatles, né? A gente sabe, a gente pode gostar, no caso do Suassuna, como você falou, você gosta, entende, mas a tua gosta como espectador. Como espectador. Mas não saberia expressar aquilo. Exato. Não, eu tava pensando que, né, o ator, é interessante pro ator ter essa noção, né, das suas limitações, seus aprendizados. A gente expande o nosso conhecimento, a nossa experiência até certo ponto, né? Então, quando a gente entende até onde a gente pode ir, até onde a gente consegue ir também, fica bem mais fácil de fazer teatro, né? Sabendo onde se colocar. Tem tessituras, por exemplo. Uma atriz, vamos dar um exemplo muito claro, que é na faixa etária, que isso dá pra gente entender. Uma atriz que faça Julieta muito bem, dificilmente fará naquele momento da vida dela Medeia. No momento que ela fizer Medeia, é praticamente impossível ela voltar a Julieta. Sou eu com a Catarina. No momento que você faz a Catarina, não volta para Julieta também. Exatamente. Por exemplo, né, quando a gente fez a Megera Domada, a Denise fazia a Catarina e a Clara fazia a Bianca. A Clara poderia ter feito uma Julieta em algum momento da vida dela. E em balé clássico ela dançou, era uma coisa muito próxima da textura dela. Quando ela se torna uma atriz madura, ela continua não fazendo Catarina. É a ideia do perfil inteligente, né? Não é uma coisa... Da tessitura da pessoa, o que... E os bons atores, eu sempre digo isso, quem é o maior ator do Brasil, quem é a maior atriz do Brasil, digo, são aqueles que conseguiram perceber o que era a tessitura deles e tiveram condições de desenvolver isso. E saber esses são os grandes atores. Trabalhar. Eu concordo. Verdade, eu acho que é bem por aí o caminho mesmo. Então é você saber o que é para você e você... nem todo mundo tem as condições de fazer o que é para si. Né? Para a gente citar, por exemplo, o próprio Brecht, né? Ele diz uma coisa maravilhosa, que assim, tal ator, às vezes, ainda não está preparado para fazer os pequenos papéis. Porque um pequeno papel precisa ser feito por um grande ator. Porque senão ele pode virar nada. Isso não quer dizer que não existem atores para os grandes papéis e atores para os pequenos papéis. Exatamente. Existem grandes coadjuvantes para pequenos papéis. E que quando ganham grandes papéis, não dão conta disso. Porque o fôlego assim, eu vim do esporte, né? Então, isso é muito claro. Você é um corredor de prova rasa ou de prova funda. Um grande corredor de 100 metros não é um corredor de 1.500 metros. Porque requer... E não é porque você foi treinado para aquilo, é porque a sua musculatura reage àquilo. E o ator tem a mesma coisa, tem a sua voz, tem o seu temperamento, mais o temperamento do que tudo. Exato. Não se trata de physique de rôle. Você pode ver um ator feio fazendo Romeu. Não é questão de beleza ou de feiura, de raça. Não é isso. Mas qual é a tessitura daquilo. É interior, né? É o interior. Quase. É o que ele demonstra, né? O que... É alguma coisa que está na sua alma. É intrínseco. E as referências que a gente tem também, né? Na hora de desenvolver papéis e tal. A gente tem muitas referências, tem gente que tem mais referências de certas personalidades e pessoas de outras. Né? E isso, quer dizer, e a sua tessitura também vai mudando ao longo dos anos. A sua voz vai engrossando ou afinando, o seu corpo vai ficando mais ágil ou menos ágil. Então você também vai ampliando ou restringindo a sua tessitura. E descobrindo os seus limites ali dentro do que a sua tessitura está propondo. Então, por exemplo, essa coisa que às vezes os atores que saem de uma escola de teatro, eu quero fazer um velho para me experimentar. Não perca tempo, entendeu? Perca tempo, a vida é muito curta. Quando você envelhecer, você faz um velho. Eu lembro de uma vez, a gente tava numa companhia e tinha o diretor dessa companhia, ele queria montar o bonde chamado Desejo. Só que ele era baixinho, magrelinho, miudinho, uma cara muito delicada, e ele queria fazer o Stanley. E ele achava que ele era o Stanley perfeito, que era a versão do Stanley que o mundo nunca tinha visto.
E aí, quando você vai ver, por exemplo, Marlon Brando fazendo Stanley, o cara pode até não ser tão alto. Eu acho que o Marlon Brando tinha 1,80 m no máximo. Mas ele era menos que isso, ele era baixo, Marlon Brando era baixo. Mas ele aparentava ser um armário, né? Ele amedrontava. Exatamente. Né? Então não tem... mas não é nem um aparentar, é uma alma do Stanley. É interno, né? Exatamente. Você tem a sensação, quando você vê, conhecendo o Stanley, você vai ver, tipo, você vê a pessoa e fala, cara, eu não te vejo fazendo Stanley, talvez eu não saiba nem explicar o porquê que você não te Exatamente. Até porque a gente tem o Marlon Brando como modelo do Stanley, né? Exato, essa é a primeira versão que a gente tem na cabeça. A gente tem na cabeça isso. Mas de qualquer maneira, ele é um cara grosseiro, ele é um imigrante, ele tem características Exato. que ficaram tão ligadas ao Marlon Brando porque ele podia fazer aquilo, estava dentro da tessitura dele, né? Outros atores também podem fazer, mas entramos em outra questão aqui, né? É uma peça dos anos 50, como você entender esse mundo, né? Extremamente americano, né? Eu vejo algumas dramaturgias que os atores vão fazer, muito espetáculo de escola de teatro, assim, mas para que tá fazendo isso, entendeu? Com a razão, você não sabe do que você está falando. Exato. Porque aí já não entra na tessitura, entra no saber do que se está falando. Aquilo é produto de um mundo, né? Então, quando você pega Tennessee Williams, Arthur Miller, esses autores americanos da década de 50, eles estão falando de um mundo. Pode se adaptar para hoje? Pode, mas você tem que entender de onde vem e como aquilo foi parar aqui. E qual o propósito da sua montagem aqui, né? O que você gostaria de dizer com essa montagem? Quando a gente fez A Gata em Telhadozinho Quente, teve uma amiga minha que falou: é um absurdo, porque esses caras são machistas, essas mulheres são objetos. Aí eu falei assim: você reparou que a peça se passa não numa grande cidade, não em Nova York, ela se passa numa plantação de café, de monocultura, de passado escravagista. Exato. Num latifúndio. O que você acha que é o agronegócio brasileiro? Você acha que os caras do agronegócio não são trogloditas? Exatamente. E aí logo depois, aí disse, não, porque agora a internet é o tal pensamento da bolha. A internet está mudando, as mulheres vão estar todas empoderadas. E aí teve, um ano depois, teve essa aberração que nós estamos vivendo, né? Não vamos nominar, mas porque não se nomina o capeta, né? Mas o capeta foi alçado ao céu por pessoas que pensam dessa maneira. Exatamente. E aí é o que eu falo da questão da indignação, quer dizer, seria muito fácil ver no Tennessee Williams a mulher tendo a atitude de nora da casa de bonecas, bate a porta e vai embora. Exato, exatamente. Seria confortável para isso, né? Extremamente. Não que a nora seja confortável. A nora, em alguns momentos de vida, quando as mulheres começaram a ficar independentes, foi muito importante nos anos 70, quando as mulheres estavam queimando sutiã, verem a nora bater a porta de casa, porque nem todas bateram. Também não era confortável. Mas você achar que a Meg do Tennessee Williams vai bater a porta... Não, são condições completamente diferentes. Exatamente. E se a gente for muito sutil na forma de passar a mensagem, talvez ela não seja absorvida, né? Você vai sair ouvindo a mensagem que você chegou lá querendo ouvir. Exatamente, que a mulher não se sujeita mais a isso. E aí não precisa estar ninguém gritando na rua ele não, né? Exato, você já entrou... Já está resolvido. Já está resolvido, seria muito mais fácil. Porque ele já é não. Mas neste caso ele não é não, porque nós temos um país de 210 milhões de habitantes, e não só o Brasil, pensa nos Estados Unidos também, que elegeu a outra besta fera, né? Estamos livres dessa besta fera americana, mas elegeu porque existe uma reação conservadora muito forte na sociedade, no mundo de hoje, né?
E é sobre isso que a gente tem que... Não é só botar uma atriz batendo na porta de casa, uma personagem batendo na porta de casa e dizer que está resolvido. Não. A gente vê, por exemplo, no Brasil, né, o caso de feminicídios. Então, se você colocar em cena uma navalha na carne, uma violência contra a mulher, exato, vai te incomodar. É desse tipo de incômodo que a gente está falando. Você vai sair daí. Por que a Neuza Sueli se submete àquilo? Exato. Você achar que Navalha na Carne é só uma peça sobre a prostituição? Não. Ela é uma peça que fala da condição feminina. Completamente. Num determinado contexto, num determinado mundo. Mas aquela submissão pode acontecer na elite também. Exatamente. Nada impede, né? Nada impede de estar nos dois mundos. Exatamente. É a capacidade, é isso que eu estou dizendo, é a capacidade que a gente tem de metaforizar. Né? Exato. De entender que uma peça não está falando só do que você está vendo. Ela está falando de outras coisas. Camadas muito mais embaixo do que você está pensando. Muito mais embaixo. Né? A gente trouxe alguns nomes, a gente falou de Plínio, a gente falou de Strindberg, a gente falou de Tennessee. Para você, como diretor, como encenador, qual foi o autor que mais te deixou essa pulga atrás da orelha de talvez, eu quero muito montar alguma coisa desse autor, mas eu ainda não encontrei o porquê, eu ainda não consegui achar onde encaixa a engrenagem? Sem dúvida, o autor que fala minha alma, mais do que todos, é Tchekhov. Ó, viciado em Tchekhov aqui, a Natália é apaixonada. Tanto. E eu fiz dois Tchekovs em teatro, né? O Ivanov, que é a primeira das grandes peças, né? Que é quase que um prólogo da grande obra que virá. E a gente fez isso em 90 e poucos, né? E a gente saiu muito tempo para dar conta daquilo que a gente não sabia fazer e para também resolver alguns problemas de uma peça cheia de imperfeições ainda é o Tchekhov afinando as suas... E a gente fez muito aquilo no sentido de que nós estávamos em pleno governo Fernando Henrique, respirando os primeiros ares democráticos no Brasil, e o Ivanov é aquela parte da inteligência que está em crise com o mundo à volta dele. Então, nós somos a geração que saiu da esperança equilibrista para reconquistar a democracia, né? Mas quando a gente conquistou a democracia, a nossa sensação é que o terreno em volta estava todo minado. E o Ivanov caminhando sobre ovos, né? Personagem que anda nesse terreno minado. Como diria o samba, como será o amanhã? Então, era a gente vendo muita coisa desmontada no Brasil, que só a democracia não seria suficiente. Foram 8 anos de Fernando Henrique, 8 de Lula e mais tantos de Dilma. Eu não estou fazendo proselitismo político, uma coisa é melhor do que a outra, não é isso. Mas foi uma democracia com alternância no poder. Né? Sim. Mas mesmo nesses anos de democracia, mesmo nesses governos democráticos, a gente via contradições desse terreno minado. E o Ivanov tinha esta percepção e a angústia de sem saber o que estava minado. Nós hoje estamos vendo o que está minado. Bem minado. Claramente, né? Isso não começou agora. Isso começou antes da redemocratização. Se a gente for ver, talvez tenha começado com Pero Vaz de Caminha, né? Mas foram coisas que foram se acumulando então o Ivanov teve isso, essa dificuldade, e foi um espetáculo muito bom da gente fazer. Agora, no ano retrasado, antes da pandemia, né, nós vivíamos exatamente uma crise como grupo, na possibilidade de fechar. Eu vi isso. Por questões financeiras. E aí a gente entrou num edital de fomento
vamos fazer uma coisa que a gente queira muito, nem que seja a nossa peça de despedida. E aí fizemos Jardim das Cerejeiras, que fala disso, do fim de uma época. Por ironia do destino, não foi a primeira vez que isso aconteceu. O retorno do público foi uma coisa impressionante. Então, o que adiou esse nosso fim, né? Nós não esperávamos que o Jardim fosse ter essa repercussão. Não foi um espetáculo feito nas mesmas condições do Ivanov. Uhum. Porque nós tínhamos pouco dinheiro, nós fizemos num tempo exíguo para o que a peça exigiria. Em contrapartida, o texto é muito mais bem acabado. Um grande texto já se conta por si de alguma maneira, se você não errar muito nele. Sim. E nós éramos também um conjunto mais maduro, né? Eu gostaria de ter tido mais uns 4 meses para fazer o Jardim das Cerejeiras, para chegar a outros lugares. A gente chegou em cima do que a gente sabia, extraindo do texto mais do que o texto aparenta, mas sabendo que o texto tinha mais uns 80% ali que a gente ainda poderia explorar nele. Uhum. Então, mas essa história do retorno do público é uma coisa muito impressionante. Todos os grandes momentos de crise que a gente teve, que a gente pensou em parar, foram debelados por um sucesso de público muito grande, né? O Jardim das Cerejeiras teve 96% de ocupação do teatro. Caraca, durante 5 meses. Nossa, que lindo isso. Quinta a domingo. Isso já havia acontecido conosco em 93. Nós estávamos também numa crise profunda e nós fizemos o Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues, que estourou de sucesso e ficou 8 anos no nosso repertório. Não seguido, mas sempre voltando todo ano, né? E equilibrou nossas finanças, e os atores recebiam... Atores estavam começando, gente que acabou de sair de escola de teatro, que fazia pequenos papéis, estava recebendo salário bom, porque a bilheteria dava isso. Então, tem essa coisa que o teatro tem, e vocês perguntaram o que é esse autor, quer dizer, eu adoraria fazer o Tchekov todo, né? Todas as grandes peças. A gente fez no online o Urso, que foi uma delícia fazer, porque é uma peça que dificilmente eu faria num teatro, né? E foi uma delícia fazer o Urso online. Vamos fazer outras peças do Tchekov online, curtas. E quem sabe, se uma vida der tempo, a gente faz as grandes peças todas. Dá tempo. É o autor que eu me identifico, que eu sinto. Apesar dele ser russo, ele é um homem que vive num país de vasto território também, com muitas contradições culturais, com muitas desigualdades sociais. Do que o Tchekov fala, eu acho que eu sei o que é, sobre o que ele está falando. Te atinge. Me toca profundamente, né? Mas não me toca porque é um grande autor. Autores, eu gosto de todos. Eu digo, sou interessado dos gregos aos marcianos, né? Mas tem que você vê, você ouve bem feito, aquilo te toca a alma de alguma maneira. Dos nacionais, sem dúvida, Nelson Rodrigues. Concordo. É o meu queridaço. Eu tô fazendo check nos gostos aqui. Tchekov, Nelson. É bom. Sem dúvida, E aí eu tenho uma certa vantagem nisso por ser carioca, né? Sabe falar muito melhor do que o paulistano aqui falando de Nelson. Não, mas é de entender do que ele está falando exatamente, né? Principalmente nas tragédias cariocas. Né? A parte bem cultural das tragédias cariocas, né? Eu nunca fiz tragédia carioca, isso que é impressionante. Caraca, eu fiz Vestido de Noiva, eu fiz A Serpente, antes Nelson Rodrigues. Eu não fiz as tragédias cariocas, né? Caraca. Mas entendo o que as tragédias cariocas falam, mas entendo
o que o Nelson arrasta nessas peças que não são tragédias carioca. E entendo mais ainda aí. Psicológicas, né? Que legal. Então, a Laíde, por exemplo, do Vestido de Noiva, morava na Avenida Copacabana. Uhum. Entendeu? Na zona sul do Rio de Janeiro. Uhum. O Nelson morava no Leme depois. O Nelson, isso aqui é legal, porque ele tem um trânsito aldeia pelo campista, subúrbio carioca Copacabana. E para Copacabana. Exatamente. Né? Então, ele fez um percurso sobre o Rio de Janeiro. E aí eu sei do que ele está falando exatamente, da maneira, né? Ele não mostra o brasileiro como gente simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito que é um lar. Ele mostra o brasileiro periférico como invejoso, mesquinho. Isso tudo que está explodindo no Brasil de hoje. Por isso que não adianta quanto alguém venha falar para mim que ele não cabe mais, ele é atemporal, gente. Ele está falando do ser humano. O Nelson, o tempo inteiro, ele vai viver essa contradição de desagradar a direita e a esquerda. Sim. Nossa, então, sim. ele, em alguns momentos, ele é levantado, e aí depois ele já é minado, porque ele coloca dedo na ferida de que ninguém quer ver. Gira, né? E ainda gira. Ele vira isso, então. Ele teve um momento, quando uma rede de televisão resolveu colocá-lo no ar, que ele virou bendito, né? Mas como a gente, é o que eu falei, como a gente não consegue ler o que está por trás do que está escrito, a gente vê aquilo como uma afirmação machista, racista, coisas que o mundo de hoje não lida bem, né? Qualquer pauta de hoje tem que ser afirmativa. Né? Ela não pode ser crítica ácida, né? Exatamente. Não pode ser crítica ácida, mas talvez eu não veja isso, mas isso passa, né? Isso passa. Eu dirigi, por exemplo, Vestido de Noiva aqui no Brasil, mas dirigi na Polônia, com atores poloneses. Caraca! E é uma loucura, porque no início muito difícil, né, para os atores entenderem nada. Uhum. Até que um dia uma atriz chegou para mim sem saber, nunca tinha ouvido falar em Nelson Rodrigues na vida dela. Ela chegou para mim e disse, a atriz que fazia a mãe do Vestido de Noiva. Uhum. Ela disse assim, eu acho que isso foi traduzido literalmente pela minha intérprete, né? Uhum. Ela disse assim, eu acho que você está pedindo para a gente fazer a vida como ela é. Caraca! A frase foi elaborada desta maneira. Eu falei assim, você está entendendo Nelson Rodrigues. Sim, essa entendeu o Nelson Rodrigues. Leva um outro livrinho para ela, falar, falando nisso, toma aqui uns contos. Não foi assim, a vida, você quer que a gente faça a vida? Não, a vida como ela é, foi a frase que foi traduzida literalmente para mim. Veio pronto, né? Compreendeu ali. Houve uma comunicação muito clara ali, né? De ator e direção. E isso, agora, voltamos a uma coisa anterior, quer dizer, este elenco que fez comigo em Lodz, né? Que foi a cidade onde eu montei a peça, depois foi para Varsóvia, não sei o quê, é um elenco com uma alta formação por vários autores. De tragédia grega a Sarah Kane, vamos dizer, entendeu? Então eles têm uma capacidade de entender do que está se falando, né? Assim como Viola Davis está levando para Broadway agora o Beijo no Asfalto, né? E vamos ver a Viola vai fazer o Beijo no Asfalto na Broadway? Vai fazer Beijo no Asfalto na Broadway. Eu quero ver. Tomara que eu tenha... Off-Broadway, né, no caso. É um Off-Broadway. Tomara que eu tenha dinheiro para ir e se permita que eu vá ver. Porque eu adoraria ver isso, porque eu sou fã da Viola Davis. A Viola é incrível, né? Também Difícil não ser, né? Difícil não ser fã. Eu gosto... Ela é um fenômeno, né? Para mim, das minhas atrizes preferidas. Ela é Sim, ela é um monstro, como a gente diz aqui, né? Exatamente. Eu fico... Ainda não vi o último filme dela, que é
A Voz Suprema do Blues? A Voz Suprema do Blues? Eu também ainda não vi. Eu tô louco pra ver, porque eu sou louco por ela. Eu, desse ano do Oscar, eu fui um pecador, não vi nenhum. Infelizmente, meu cérebro não tava permitindo. Eu vi 4 filmes, mas o que eu mais gosto é o Druk, o filme dinamarquês. É bom. Filmes fora do eixo Hollywood são sempre bons para marcar. Bem-vindos. Eu gosto que a gente cisma aqui, Eduardo, que em todos os podcasts que a gente gravou, a gente falou alguma coisa de Nelson e a gente fala, a gente não mais vai falar de Nelson nos próximos episódios. E hoje se eu soubesse, não tinha falado. Não, pelo amor de Deus, é a regra que a gente tem que quebrar pra vida. É uma prova pra todo mundo de que Nelson não é isso que tá todo mundo achando agora, do polêmico, não dá pra fugir, etc. cara. Não, gente, não tem como fugir de Nelson. E tem uma coisa do Nelson, que é um dado muito importante, é que as pessoas acham que o diálogo dele é uma reprodução da realidade, e não é. É um diálogo altamente construído, que tem sonoridade. Ele é um diálogo artificial no sentido do artifício, diferente de postiço. Exato. Né? Poucos autores no Brasil têm esse tipo de diálogo. Ele tem, o Plínio tem. São autores que têm diálogos artificiais. Muito bem criados. Quando o Plínio coloca as prostitutas, os cafetões, os bandidos dele, ninguém fala daquele jeito. Mas ele usa termos que são empregados por essas pessoas, reorganizados por ele. Então o Nelson é a mesma coisa. Você tem um domínio de forma para fazer com o Nelson. Exato. Como é que eu estabeleço esta métrica feita em prosa, que está ligada à pontuação, que está ligado a uma série de coisas. Então, isso é verdade. O Nelson transita entre a segunda e a terceira do singular, entre tu e você, no mesmo texto. E por que ele está fazendo isso? Precisa entender essas coisas. Precisa entender a estrutura que o texto é construído. Exatamente. Né? Não é só um vômito de conteúdo. E esta artificialidade, ela está refletindo coisas. Shakespeare é artificial, Chekhov é artificial. E isso é teatro. Eu tava pensando no Shakespeare aqui com as métricas. Do Chekhov com o Gorky é exatamente essa na correspondência. Ele diz: use menos palavras, corte as palavras, desenhe as palavras. Né? O Gorky é um autor que não tem isso. Né? O diálogo do Gorky é pesado, tenta ser uma reprodução do real, né? O do Chekhov, ele é construído. O do Nelson também é um diálogo construído. Um diálogo de dimensão artística. Exato. Às vezes as pessoas estão procurando esse diálogo improvisado que talvez não seja tão fácil de achar. Não, porque não é se você perder a forma, você perde o sentido profundo. Exatamente. Porque a forma faz parte do sentido, né? Ele já faz uma coisa sensacional que as pessoas erram muito aqui. O Nelson, ele tira as reticências e bota um ponto. Porque é o quê? É o pensamento interrompido. Ele consegue formular isso. E é muito louco quando as pessoas falam que o Nelson Rodrigues lida com o inconsciente. O Nelson não lida com o inconsciente, ele lida com o inconfessável. O que é muito diferente do inconsciente. Que é bem diferente do inconsciente. Aquela coisa que você pensa, mas não tem coragem de dizer. É isso que incomoda tanto. É a sombra, né? Não é inconsciente. Então, quando as pessoas emitem essas ideias, que o Nelson é não sei o que lá, elas não veem o quanto elas são capazes de produzir aquilo em pensamento. Exatamente. Só que não se diz em voz alta. Nenhum macho brasileiro é capaz de dizer que viu a porta aberta o banho da cunhada, mas todos veem o banho da cunhada.
Só não tenho coragem de confessar. Só não tem, e ainda bem, isso faz parte do mundo civilizado. Mas isso está presente e adormecido. Exato, tá intrínseco, tá aqui, as pessoas vivem isso. E eu sinto muito isso que a gente tem, né, na sociedade politicamente correta, né, em que você não emite, você freia e você joga essas coisas para debaixo do tapete. Então, o Tennessee Williams, numa ficha chamada Outcry, que a gente traduziu como Berro, que eu dirigi com a Mariana Muniz, ele diz o seguinte: quando uma palavra é proibida, ela se torna novamente perigosa. Deficiente auditivo, olha a quantidade de sílabas que você colocou para substituir a surdo. O problema é desdemonizar a palavra surdo. Exato. Como o próprio Nelson já dizia, as palavras em si por todas são lindas, nós é que as deturpamos, né? Então, por exemplo, quando eu vou pedir uma coisa, né, a pessoa pensa assim, cinema, meia, qual o motivo? Eu falei, velhice. Não é terceira idade, não é idoso. Sou velho. Sou velho e me orgulho de ser velho, entendeu? Quer Coca-Cola normal? Não, Coca-Cola de gordo. Eu vou começar a usar essa. Eu achei maravilhoso. Você não elimina a gordofobia porque elimina o termo. E aí tem coisa, quer ver uma outra coisa sensacional? Um sem-teto está em situação de rua. Eu pergunto, esta pessoa que está em situação de rua vai elaborar uma frase, eu estou em situação de rua? Então, isto é um eufemismo usado por quem se sente superior. Ele é um desabrigado, ele é um sem-teto. São palavras mais simples. Em situação de... Outro dia eu estava discutindo com uma amiga minha, aí eu falei assim, aqueles nossos amigos que eram em situação de hippie. Tudo você pode botar em situação de. Mas só que quando a pessoa que vive a situação de, que está em situação de, não se expressa dessa maneira, são questões que a grande dramaturgia toca e esses autores que criam determinados graus de desconforto, o Strindberg, o Nelson, o Tennessee, né? São autores que criam graus de desconforto porque eles dão nome aos bois. Exato. Eles sabem dizer direitinho quem está realizando isso. E a gente não quer que dê nome aos bois. Exato. A gente quer pensar, nossa, é tudo edulcorado. Tudo tá bonito enquanto tá debaixo do tapete, né? Tudo é bonito quando tá debaixo do tapete. E aí você olha e entra no seu elevador e ouve uma barbaridade do seu vizinho ou da sua vizinha. Exato. E a gente finge que não existiu. Verdade.